Flamengo e Internacional fizeram um dos jogos mais aguardados da rodada e, Capita, entregaram o que se esperava, né? Caramba. Foi legal. Jogo muito legal, né? Jogo muito legal. Primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, o Inter criando possibilidades, né? E assim, a gente, acho que eu posso falar pela gente, né? A gente gosta muito dos treinadores, né? Das ideias do Felipe e do Roger, assim. Os times têm muita cara deles hoje, né? Você vê o Flamengo com a cara do Felipe, você vê o Inter com a cara do Roger. O primeiro tempo foi muito bom, o Roger criou muita dificuldade para o Flamengo. O Flamengo demorou a entender um pouco o conceito de jogo que o Inter propôs e o Inter teve chance. No segundo tempo, o Felipe Você gostou do time que o Felipe colocou para largar? Muita gente criticou a escalação do Michael. Chamou atenção um pouco. Deixando o Plata no banco. Então, o Plata vinha numa sequência boa, né? Eu não sei essa questão de... Só para continuar seu comentário, o Felipe fala que o Plata fica fora por causa da data FIFA, que jogou os jogos, viagem, estava muito desgastado, por isso que ele acaba não jogando. E o Michael é um jogador assim que não teve uma boa atuação, mas o torcedor gosta. O Michael tem as movimentações dele, né? Imprime velocidade, incomoda o lateral do lado. E aí, no segundo tempo, né, tem algumas mexidas do Felipe e o Flamengo domina o segundo tempo todo, assim. Sim. O Flamengo cria muitas chances, tem muito volume de jogo. É até mais próximo o Flamengo do segundo tempo do que o torcedor está acostumado. No total foram 16 finalizações do Flamengo contra 3 do Inter. Mas o jogo e foi dessas, muito... Não, eu falei 3 do Inter, eu não sei quantas do Inter. Eu sei que o Juninho do Flamengo... teve 3 oportunidades. Deu uma chance. Mas então, você acha que ali é um gol perdido ou uma infelicidade? Então, a gente falou do Flaco, né? Enfim, se é gol perdido e infelicidade, né? No Flamengo, essa bola ela tem que entrar. E você vê que são duas decisões diferentes, né? Tem uma que ele sai de cara com o goleiro e tenta driblar o Rocher defende. E na segunda, acho que ele fica inseguro do drible e ele tenta chapar e ele chapa, a bola pega na trave. Enfim... Não sei se o Luiz ou o Amoroso podem falar melhor se é gol perdido, mas no Flamengo, a pressão que é colocada sobre ele, talvez essa bola teria que entrar. Ele não tem o refinamento que a torcida do Flamengo exige, né? E quando você tem essa insegurança essa desconfiança do torcedor, essas oportunidades você tem que aproveitar. Para mim, como defensor, foi... Ele acertou certinho a finalização dele, deu na trave, deu azar. No cabeceio, o goleiro fez uma boa defesa. Para mim, ele criou as situações de gol, bem posicionado. Enfim, mas o torcedor ele tem essa cobrança e ele sabe que nesse momento de desconfiança ele tem que fazer esses gols. Para mim é gol perdido. O do pé na trave? Eu queria falar isso. Não, porque até quando eu perdi um gol, eu tinha uma oportunidade. Meia clara de fazer o gol, eu erro, para mim é gol perdido, entendeu? Eu tinha essa exigência de oportunidade, tem que fazer. Eu achei a dele mais difícil que a do Flaco. Não sei, os caras estavam mais em cima, o goleiro estava mais em cima, a bola estava mais alta, não sei. E deu um azar. Mas como falamos aqui semana passada, apesar do Flamengo ter um bom elenco, um bom time, joga bem o futebol, o Campeonato Brasileiro não vai ser fácil. Ele não vai nadar de braçada, né, como todo mundo imaginava. São um time do Inter, bom time, deu trabalho. Fisicamente muito forte. Mas o Roger foi muito inteligente por causa disso, porque o Flamengo, sem a qualidade de Arrascaeta, de Gerson, que são os caras que tocam mais a bola, ele tirou a profundidade do Flamengo, que são esses caras mais velozes. Então é Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Aí o Flamengo teve muita dificuldade quanto a isso. No segundo tempo que o Felipe conseguiu entender um pouco mais de jogo, mudou a mecânica do ataque, que conseguiu criar mais situações. Mas o Roger foi muito inteligente no começo do jogo. De repente poderia até ter vencido a partida por causa da estratégia que ele armou para a partida. Porque falta um centroavante. O Pedro daqui a pouco tá voltando, né? Tá perto. Precisa de um referência para poder segurar os zagueiros. Quando você não tem um cara que segure pelo menos 2 ali, né? E é uma preocupação, e como você falou, você tem aqueles jogadores de velocidade, fica mais fácil ser marcado, né? E uma observação do Inter, só que é legal, porque assim, é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, né? De você ter um jogador com essa característica, de você ter um volante, que foi o Fernando, e o cara, ele é uma sobra pra frente. Então é um líbero à frente da zaga. Isso eu acho muito legal. Porque a hora que ele quer um cara experiente, a hora que ele percebe a movimentação, ele faz uma sobra como líbero atrás, ele encaixa. E só que aí, quando ele tem que sair como primeiro homem, ele sai também. E a gente fala sobre isso, né? E outros times, o quanto é importante você... Não é que você vai usar esse sistema, mas em alguns jogos, o quanto é importante você ter um cara que atue como zagueiro
e em alguns momentos jogue e avance para o meio-campo para completar a marcação. É isso. E aí tem a mão do Roger no trabalho e tem a competência do Fernando. A gente tinha aquela expectativa do Brasileirão ser equilibrado. Pode ficar séria? O Brasileirão ser equilibrado. E a primeira rodada mostrou isso, não mostrou? Mostrou. Não mostrou? Mostrou. Tá vendo? Por exemplo, o time que você imagina que vai cair, já ganhou. É, né? Ganhou do Santos, né? Na abertura em casa, né? Time... o time que você imagina que vai cair, foi o que ele falou. Eu coloquei Mirassol, Juventude, Red Bull e o Sport na 17ª. Acho que foram os mesmos que eu coloquei. Eu coloquei os mesmos quatro times. Mas sim, eu continuo falando a mesma coisa. Por exemplo, o Flamengo Internacional mesmo, no Maracanã. Foi. O Internacional, pra mim, do jeito que foi a partida, que o Flamengo foi lá, brigou e não conseguiu vencer, mostra o equilíbrio que vai ser o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e Botafogo, a mesma coisa. Uma torcedora do Inter que a gente conhece, agora foi de arrasta pra cima, né? Não podemos mais falar o nome dela. Ex-companheira nossa aqui, ela mandou uma mensagem e falou assim... Ela não morreu. Não, só nos deixou. Sim. Não desse plano. Enfim, não é esse o ponto. Tá bom, vai. Ela veio Ela veio falar assim pra mim. Ele viu o nosso ranking lá, né? Que a gente tava montando. E falou, eu pago um almoço pra você se o Atlético terminar na frente do Internacional. E a gente tinha colocado o Galo, tipo, sei lá, em segundo lugar. Ou seja, Sim. colocando... A gente aqui? Foi o quarto, terceiro. Foi uma coisa do tipo, O né? Inter tava na frente. Não? Não. Vocês colocaram no final? Já não lembro. Tá. Eu já não lembro mais. Tá bom. Mas, enfim, o Bruno colocando o Atlético como um dos candidatos ao título, o Internacional nessa conversa também. Sim, também. Mas pra mim, o Inter tá Internacional nessa briga. Pra mim, o Internacional briga lá em cima. Flamengo, Internacional e Palmeiras. Foi o que eu coloquei no meu. E assim, eu não sei se já é uma resposta definitiva, mas a gente tinha dúvidas sobre Botafogo. E assim, acho que a primeira rodada, essa resposta foi positiva do Botafogo. A primeira resposta, sim. Eu entendo que Botafogo vai passar por oscilação, porque o trabalho é um trabalho muito novo. Por isso eu aumentei o número de U's no muito. Eu fiquei bastante impactado, porque eu não esperava tão rapidamente que o Renato Paiva pudesse as pessoas gostam de usar isso, eu tenho gostado também, já colocar as digitais no trabalho. Porque apareceu, o trabalho dele apareceu muito rapidamente contra o Palmeiras fora de casa. Esse é um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Botafogo poderia ter vencido. Em algum momento, deveria ter vencido. Na reta final, poderia ter perdido também, eu sei. Não, mas se sai se sai o gol do Flaco, a gente ia estar na segunda falando que foi injusto. Sim. Tudo bem que futebol não é justiça, não é mas injusto, sim. mas assim... A gente já tá falando, o Botafogo perdeu 3 justiça ou injustiça, assim, o lance foi legal. Isso, claro, Poderia ter Talvez não feito seja gol. injusta a palavra, mas a gente ia falar que o Botafogo não... Deixou de ganhar o jogo. Não jogou pra perder. Não reflete o que foi o jogo. Isso. Tipo o Atlético e Grêmio, que foi um 2x1 pro Grêmio. isso. Se tivesse terminado 4x1 pro Atlético, não teria sido nenhum problema. E que ontem as equipes produziram. até viu o Ricardinho do Bola de Prata colocando o Volpi como a segunda nota mais alta, né, da rodada que não tinha terminado ainda, né? Mas Ricardinho mostra vai estar muito aqui daqui a disso. pouco. Ah, é? A gente está elogiando, então, algumas equipes, né? Como a gente elogiou o Atlético, apesar da derrota, ou o Botafogo, apesar do empate. Elogiamos o Santos. Se quiser mesmo com a elogiar derrota. Boa. Elogiamos o Santos. numa frequência diferente, mas se quiser elogiar o Mirassol, pode, tá? Também pode? Sim, também. Foram 22 finalizações contra o Cruzeiro, ou 26 contra o Cruzeiro. É porque aí também, que aí o Cruzeiro era um Cruzeiro meio seleção do Dorival contra a Argentina, né? 4 atacantes, 2 jogadores no meio de campo. Tudo bem que era o Mirassol, também não era a Argentina. Mas o Cruzeiro ainda vai precisar encontrar esse equilíbrio nesse novo trabalho do é da normal Jardim? que seja. Porque no segundo tempo aí ele mudou, né? Aí entraram os outros jogadores no meio de campo. Mas aí também, assim, ganhou o jogo no primeiro tempo, né? Tá. Depois quase perdeu, mas ganhou, quase empatou. Mas eu acho que vai precisar passar por um equilíbrio. Talvez eu repita as mesmas palavras do Botafogo. Só que eu acho que o Botafogo jogou melhor. Tá. O Botafogo E o desafio foi maior também. muito maior. E Teve tem mais algum equilíbrio também. Então, mas a gente está nos campo, elogios, né? né? Alguma equipe nessa primeira rodada a gente pode falar que decepcionou? Foi mal, hein? Eu não achei, não, cara. Não, né? Não teve alguém que... O Palmeiras me decepcionou, eu já falei isso ontem. Sim. Continuo achando a mesma coisa, assim, de todas as O equipes. Red Bull Bragantino decepcionou muito no primeiro. Exato. Não é que decepcionou, porque a gente também não tinha uma grande expectativa.
Eu acho que essa decepção bate muito com o que você tem como expectativa. É, isso aí. Então, de certa forma, o Palmeiras decepcionou. Sim. De certa forma, Eu esperava um jogo melhor do Palmeiras. É de isso. certa forma, o Atlético decepcionou também. Porque, assim, criar e não fazer gol, você decepciona. São é melhor Paulo criar. também. São Paulo em casa com o Sport. Exatamente. Tu tem um pênalti no começo do jogo, né? Eu acho que aí de pode ser. decepção em casa, você não vencer, o São Paulo, na teoria, vai brigar na parte de cima. Então, essa é uma São pergunta Paulo é também. decepção. Claro que a gente faz uma projeção aqui do que a gente acha que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. E uma rodada não pode, se a gente quer ser coerente com o que a gente acredita, não vai ser determinante para mudar. Mas a nossa avaliação muda em algo para alguma coisa depois de uma primeira rodada? Não, acho que ainda não. Né? Então, eu acho que a do Botafogo, a minha muda. No sentido que a gente tinha dúvida de Mas como... você já tem mais certeza? Eu tenho mais segurança que o Botafogo vai ser competitivo esse ano. Mas... Eu tinha essa dúvida no começo da temporada. Agora, depois do que eu vi na primeira rodada, eu não tenho mais. Muitos torcedores mandaram ontem, né? Que a gente conversou e tudo mais. Agora sim, a temporada do Botafogo começou. Agora começou, gostei do time, gostei da forma que foi o jogo e tudo mais. Aí, só que aí eu falei, a gente também não pode esquecer que o Botafogo esqueceu 2 títulos, né? Inéditos para a história do clube, por conta desse início de ano. Não, sim, eu também fiquei revoltado. Não gostei disso não, mas agora são águas passadas e vamos ver o resto da temporada. E é a realidade. Não dá para ficar lamentando. Não dá para ficar lamentando, mas sim, agora começou e eu empolguei com esse início do Renato Paiva, sabe? Então, a ver quais serão os próximos capítulos. Mas os torcedores do Botafogo gostaram sim da apresentação e é óbvio que o Botafogo era para ter vencido o Palmeiras.